Olha como que é a programação. Dava o pico e de repente fazia isso, secava totalmente. E aí vem crença em cima, porque toda vez que eu faturava bem, eu parava de trabalhar. Eu estava fazendo uma mentoria para o Magos Destino e em uma das nossas lives lá tem um processo onde você define o seu mapa vital, o seu mapa do sucesso. E aí as pessoas me perguntaram por que o dinheiro é a última coisa que eu escolho. Primeiro eu defino o que eu vou comprar para depois definir quanto eu tenho. Falei, exatamente. Pelo seguinte, se você definir o que você quer da sua vida com o que você ganha, você vai se limitar, porque o que você ganha está limitado ao seu paradigma. Mas se você definir o que você quer como se já tivesse todo o dinheiro do mundo, aí sim você vai se preparar para fazer quanto você precisa fazer para viver a vida que você escolheu e não a que deu. E aí, se você reparar isso aí, você vai perceber que o seu mínimo é o que você ganha perto disso. Tipo, o meu mínimo é R$700, mas eu ganho 1.000, entende? O meu mínimo é 1.000, eu ganho 1.200, 1.100, 1.100 e poucos, que acho que é o salário mínimo, né? Perceba que a maioria das pessoas ganham o mínimo. Por quê? Porque elas permitem receber o mínimo. Elas não ganham o mínimo porque é um padrão. O padrão é criado porque foi criado na cabeça delas que elas merecem o mínimo, que elas têm que aceitar o mínimo. Tem muita gente que ganha o mínimo e alguém vira pra você tá lá reclamando, falando, não, eu quero mais da vida, eu vi a live do Misael, eu quero mais da vida, eu quero evoluir, eu quero faturar muitos milhões por mês. E aí vem alguém e fala assim, você tinha que dar graças a Deus de estar ganhando um salário mínimo. Tem gente que nem tem. E aí você se sente culpado de estar querendo ganhar 50, 60 mil por mês, 200 mil, porque tem gente que não tem o que comer. E aí entra mais um paradigma, entra mais uma crença na sua cabeça de que você ainda, além de tudo, é ingrato do que você tem. O fato de você querer mais não quer dizer ingratidão. Você pode estar muito bem, extremamente grato, mas querer mais. Tipo, eu sou grato com o que eu tenho, mas eu quero mais. Esse ano nós batemos exatamente a meta que eu escrevi no meu cartão. Todo ano eu escrevo no meu cartão quantos em reais que eu vou receber. Exatamente, a gente bateu a meta que eu disse que bateria até o dia 31/12/2021. A gente tomou um espumante, o 5º melhor espumante do mundo, para comemorar isso. Por quê? Porque eu mereço. Porque eu disse que ia fazer e fiz. Porque eu mereço o melhor, minha esposa merece o melhor, você que está vendo essa live merece o melhor. E você tem o melhor à sua vida, à sua disposição. Só que você não acredita nisso. É aí que está o problema. Esse vírus que você foi infectado repetidamente pela sua vida faz com que você acredite que você tem mais do que precisa. Eu tenho uma amiga, né? Ela sempre falava assim, eu falei, e aí, como é que você tá? Ela, mais do que eu mereço. Cara, me dava vontade de dar um soco nela. Por quê? Porque ela merece muito mais do que aquilo, só que ela sempre estava falando isso. E aí, sempre vai estar na mesma pegada, no mesmo mínimo, no mesmo jeito, entendeu? E sentindo culpado por estar ganhando bem. E quando ganha bem, dá um jeito de sumir com dinheiro, porque é mais do que eu mereço. Tem que tomar muito cuidado com o que você afirma na sua vida. Muito cuidado com o que você fala repetidamente. Cara, que forte isso, né? Isso fez muito sentido pra mim quando tu falou sobre o meu mínimo, né? Ou o seu mínimo. Quando eu aprendi sobre isso foi com o T. Harv Eker, no Millionaire Mind. Era o termostato financeiro. É a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Sim. Cara, isso é muito poderoso. Daí vem o Dr. Lair falando sobre que na sua testa está escrito quanto você vale, ou quanto você ganha por mês ou por ano. E isso é muito interessante porque, por causa das suas crenças e por causa daquilo que você acredita, você volta de novo pro seu mínimo, aquele padrão. É a mesma coisa um termostato, né? Você tá ali na sala, no seu escritório. Vamos supor, eu tô aqui no meu escritório. Liguei o ar-condicionado em 21 graus. E ajustei o termostato em 21 graus. Então vou ali, abro a janela. Lá fora tá fazendo 32 graus. O calor que tá lá fora entra aqui dentro
e vai de alguma forma modificar o ambiente, que também é a temperatura do ambiente. Não é assim? E olha o que acontece. O termostato, ele vai trabalhar para fazer com que a temperatura aqui dentro, porque existe ali um mecanismo automático ali que faz com que a temperatura fique sempre em 21 graus. Isso aqui é poderosíssimo, se você entender. Se você aceitar, eu vi alguns colocando aqui 2.000, 5.000, se você aceitar isso, você pode ter certeza, por mais que no outro mês você ganhe 6.000, mas vai chegar um momento em que vai ficar variando nisso que você estipulou ali, que você colocou. 5.000, 5 pouco. Depois, passou um ano, faz ali a conta para você ver. Divide lá o quanto você ganhou no ano por 12. Vai dar aquilo ali. Pode ter certeza. É incrível, né? É muito interessante literalmente, é literalmente uma programação, né? No meu livro tem aquela frase que fala: nós não estamos destinados, nós estamos programados. Mude sua programação e mudará completamente o seu destino. Porque a programação que foi colocada na sua cabeça do quanto você merece, do quanto você vale, do quanto você é importante, do quanto você é capaz ou não, é que vai determinar a vida que você tem. Assim como é dentro, é fora. Assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. Provérbios 23:7. O que acontece? Nós temos 4 crenças extremamente poderosas que dominam a nossa vida. Primeiro, é acreditar que existe escassez. É crença de escassez. Tipo, existe escassez e existe limitação no mundo. Isso é uma viagem muito louca da sua cabeça que não parou para raciocinar. Segundo, crença de capacidade. Achar que não é capaz. Segunda, crença de merecimento. E na terceira, né? E a quarta, crença de suficiente. Você acha que não é suficiente. Quando você entende qual é essa crença que você está vivendo, você entende por que você tem o resultado que você tem. Porque o que você tem de resultado é exatamente o reflexo do que você tem na sua mente. E eu já tive esse reflexo de R$1.000. Eu estava conversando com a minha secretária hoje, e a gente estava falando sobre a questão do quanto a gente faturou esse ano. Misael, e aí eu fiz uma conta rápida. Se eu faturasse R$1.000 por mês, desde que eu nasci, e tem tempo, eu teria batido o que eu faturei esse ano. Que interessante, Gamanão. Exatamente, muito louco isso. Uma conta meio maluca. R$1.000 por mês, desde que eu nasci, todo mês, seria o que eu fiz de faturamento esse ano. E aí eu te pergunto, por que eu não fiz isso ano passado, no ano retrasado, no outro ano? Porque ainda estava programado várias coisas. Eu tinha um nível de programação. E quanto mais eu fui elevando o meu nível de merecimento e o nível de programação, mais isso foi modificando. Eu programava minha mente, o nível elevava. Programa minha mente, elevava. E aí, quando você vai repetindo esse processo, porque não adianta acontecer uma vez. Porque a programação é de anos. Tem que acontecer várias vezes. Você tem que ver, ouvir e sentir várias vezes. E quando você faz isso, você reprograma isso. E quando você vai ouvindo e reprogramando isso na sua mente, lendo, aplicando e vivenciando, vendo o resultado, aquilo você fala assim, acostumei. Aí tipo, acostumar a ganhar 100 mil por mês já é extremamente normal. Qual o próximo nível? 200? Qual o próximo nível? 1 milhão? Qual o próximo nível? Entendeu? E aí você vai fazendo esse processo, é muito gostoso. Porque eu lembro de, há 7 anos atrás, mais ou menos, eu tá com dificuldade financeira, faturando R$1.500, R$2.000, e às vezes faturar 50 mil, 200 mil e ficar 6 meses sem um centavo. Olha como que é a programação. Dava o pico e de repente fazia isso, tipo, secava totalmente. E aí vem crença em cima, porque toda vez que eu faturava bem, eu parava de trabalhar. Eu só consigo olhar olhando para trás, entende? Na hora eu não percebia isso que eu fazia, eu me boicotava. Por que eu não replicava isso todas as vezes? Toda vez que eu ganhava bem, qualquer quantia que fosse fora do padrão, eu me
restringia e entrava em recluso comigo mesmo e meio que tava de boa até o dinheiro acabar. Aí o dinheiro acabava, eu vinha num desespero para poder conquistar de novo. E se você for olhar para trás, é só olhar minha mãe fazendo a mesma coisa, entende? Meus pais vivendo a mesma coisa, sempre na escassez, naquele desespero. Ou seja, vem uma programação familiar, etc., vivendo. Só ia para cima, só ia trabalhar igual um louco, só ia bolar alguma coisa quando tava na adrenalina, quando tava no desespero. Nunca quando tava bem. Eu tenho uma frase que eu falo que toda dor é um chamado para evolução. E toda evolução é um chamado para evoluir, para que você não sinta dor de novo. Não espera a dor para evoluir. Evoluiu? Como que eu posso evoluir de novo? Coloca isso como uma regra para você, porque senão você vai entrar na zona de conformismo, que não é nada confortável. Que eu falo que é a piscininha de merda. As pessoas falam que a zona de conforto, a piscininha de merda tá aqui. E alguém entra nessa piscina o tempo todo. E quando ela entra, vem a onda, que ela faz assim. Aí você fala, nossa, eu quero sair, que eu não aguento mais essa vida e tal. Só que a onda baixa. Aí você fala, até que não tá tão ruim assim. Tá morninho. E aí eu ganhei bem esse mês. Tá uma bosta ainda. Por quê? Porque você não tem uma visão de 5, 10, 15 anos da tua vida. Você não sabe quanto você quer ganhar. Você não sabe o que você quer fazer. Você não sabe qual carro que você quer. Que tipo de marido, esposa você quer. Qual corpo você quer, quais os países você quer conhecer. Eu tava fazendo umas contas dos países que eu quero conhecer. Deu 33. Aí quando eu comecei a fazer isso, já tem alguns anos, que eu tenho um mapa vital aqui, que eu monto todo o sistema, o que acontece? Eu falei assim, 33 países, legal. Vou conhecer um por ano para fora do país, olha a escassez. Um por ano para fora do país e 3 viagens aqui dentro do país. Algumas pessoas falam, mas 4 viagens por ano, tá bom demais, né? Não tá. Porque se eu for viajar uma vez para fora do país, eu vou demorar 33 anos para conhecer os países que eu quero. Eu tenho 41 anos, gente. Vou fazer 42 agora em março. Isso quer dizer que lá para 70 e poucos anos, eu vou ter conhecido os países. Você acha que eu vou estar na mesma vibe? De ficar viajando, mochilando, fazendo qualquer coisa que seja. Eu gosto de luxo, gosto de coisas bacanas. Eu quero andar de lancha, quero ir para Grécia, para Espanha, para França, etc. Já fui para Espanha, mas para França, que eu não conheço, sabe? Para os lugares bacanas. E você acha que com 70 e tantos anos eu vou estar nessa mesma vibe? Tomara que sim. Mas acredito que já vai ter mudado alguns conceitos, alguns valores. Eu vou estar querendo talvez outra coisa. Talvez curtir meus netos, né? Vou estar com outra cabeça. Então vai acabar eu desistindo dos meus sonhos. Por quê? Por causa da escassez que estava programada na minha mente. E aí o que eu fiz? Mudei e coloquei 6 viagens por ano. Sendo 3 para fora do país e 3 para dentro do país. Pronto. Já começamos esse ano a fazer todo o processo, mudou tudo. E aí já começou gostoso.